Pai do Senhor a todos, uma boa tarde, finalzinho de tarde, 4 horas. Que Deus venha abençoar cada dia mais a vida de vocês e vamos dar sequência aos nossos trabalhos, tá certo? Lição de hoje é a segunda lição, número 2, quem é Deus? Primeiramente vamos orar para a gente dar sequência nos nossos trabalhos. Soberano Deus, eterno Pai, Pai amado, Pai querido, muito obrigado, Senhor. E aqui primeiramente eu venho te apresentar, Senhor, as minhas falhas, as minhas transgressões, Senhor, o que eu não fiz e o que eu poderia ter feito. Meu Pai, que tua infinita misericórdia possa nos tocar, possa nos proteger. E assim também te apresento a todos aqueles, Pai, que vão estar sentindo esta aula, meu Pai. E nesse momento, Senhor, desapareça a minha vida, Senhor, e só apareça, Senhor, o teu Espírito Santo. Que nesse momento aqui, tudo que for falado, Senhor, seja para engrandecimento, enaltecimento, Pai, que seja louvado e glorificado o teu nome. Em nome de Jesus, Pai, protege, guarda, livra de todo mal. Pois é assim que nós já te agradecemos, em nome de Jesus, e acreditando, Senhor, na certeza do amanhã. Em nome de Jesus, amém. Texto áureo. Assim como já foi falado, a segunda lição de hoje é quem é Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Primeira carta de João, capítulo de número 4, versículo de número 8. Ou seja, aqui vem falando já que Deus é amor. Amai o teu próximo como a ti mesmo. Assim foi Jesus Cristo que disse. Ou seja, se nós amamos o nosso próximo, e o nosso próximo ele é a imagem e semelhança de Deus, semelhança de Deus, nós estamos amando a Deus. Não é assim, irmãos? É assim que funciona. Porque se Deus ele amou, e nós, através do ato de amar, nós amamos o nosso próximo, sem fazer acepção de pessoas, sem fazer aquela escolha, porque é muito fácil, a Bíblia fala que é muito fácil nós amarmos o nosso próximo, nossos familiares, é muito fácil amar aquela pessoa que está na nossa circunferência, ou seja, nosso pai, nossa mãe, nossos irmãos, nossa esposa, nosso filho. Mas a Bíblia também ela é bem legal quando ela diz que aquele que ama mais o seu pai, o seu familiar, seu parente mais do que a Deus, aquele não é merecedor do seu amor. Por isso que aí vem amar o teu próximo como a ti mesmo, porque você deve amá-lo sem condicionamento nenhum, ou seja, sem botar nenhuma regra. Faça isso, irmão, faça isso. Deus ele é amor e é para isso que ele nos prova do amor. Que ele é amor, que ele é justiça e que tudo mais, as qualidades que ele tem são perfeitas. Lição de número 2. Quem é Deus? Deus é o ser supremo que existe por si mesmo, espírito perfeito que cria, sustenta, dirige e está acima de tudo. No tempo em que você não era crente, ou seja, no tempo em que nós não éramos crentes, vivíamos sem Deus no mundo, ou seja, a gente vivia desgarrado. 1 Pedro 2:25. Agora que você aceitou a Cristo como Salvador, precisa começar a conhecer seu Senhor. Êxodo capítulo 3, versículo do 13 ao 14. Você já aprendeu que a principal fonte de conhecimento de Deus é a Bíblia, e é ela que, do Gênesis ao Apocalipse, revela um Deus vivo, santo, todo-poderoso e amoroso, que está sempre de olhos abertos, ouvidos atentos e braços estendidos em nosso benefício. Livro de Isaías 59, versículo do número 1 e versículo do número 2. Logo em sua primeira página encontramos a inequívoca declaração: no princípio criou Deus o céu e a terra. Gênesis capítulo 1, versículo 1. Aí nessa aqui eu vou uma anotaçãozinha que eu fiz aqui, que eu tirei de uma das revistas da escola bíblica, que eu achei bem interessante, que diz assim: cremos em um só Deus, o Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Ou seja, nós cremos no Deus que é Criador de tudo que a gente vê. Mar, terra, céu, montanhas. E nós também devemos crer no Deus do invisível. Deus do invisível, irmão, mas como é que a gente vai acreditar numa coisa que a gente não vê? Na carta de Paulo aos Hebreus, ela fala que a fé é o firme fundamento das coisas que esperam e a confirmação daquilo que não se vê. Ou seja, como é que nós vamos acreditar naquilo que nós não vemos? Nos milagres. Nos milagres. Quando a gente acredita que Deus existe, nós acreditamos naquilo que não é perceptível. Ou seja, nós sentimos Deus, nós ouvimos Deus, nós falamos com Deus.
Mas, irmão, como é que a gente fala com Deus? Deixando Ele falar com você. Oração. Oração. Existe uma oração perfeita para falar com Deus? Não. Não existe. Não existe. Uma oração ela não pode ser repetitiva. Uma oração ela tem que ser fiel e ela tem que ser sincera. Ou seja, entra dentro do teu quarto, fecha a porta e tá ali, tu tá na tua intimidade entre você e Deus. Ali é você e Deus. Ou seja, para que a gente conheça Deus, a gente tem que ter uma intimidade com Ele. E é nesse momento, irmão, que a gente está tendo mais tempo ainda para ter intimidade com Ele. Que a gente está tendo esse momento em qual nós estamos ficando em casa. Agora há pouco eu estava conversando com o irmão Gustavo e a gente estava falando justamente disso, do tempo. Eu estava falando com ele sobre... às vezes nós reclamamos que nós não temos tempo para orar, porque nós trabalhávamos demais, nós fazíamos muitas coisas. Nós não tínhamos tempo para ficar com a família, porque nós fazíamos coisas demais, muitas coisas. E hoje nós estamos brigando porque nós estamos na ociosidade, ou seja, nós não temos nada para fazer. Mas nós temos sim. Nós temos o evangelho para pregar, nós temos o evangelho para aprender e nós temos tempo para orar, para conhecer o nosso Deus, para ter a intimidade a qual a gente fala. Ter intimidade com Ele. Conhecer. Como é que eu conheço uma outra pessoa? Só lendo sobre ela? Não. Conversando com ela. Irmão, mas como é que eu vou conversar com Deus? Ele não fala comigo? Claro. Quando a gente ora para Deus e a gente conversa com uma pessoa, se só você fala e ela não fala, como é que você vai conhecer? Então, irmão, quando você for fazer uma oração, e isso é um conselho, ore, mas dê um espaço para Deus falar. Fecha a boquinha também. Fique de boquinha fechada e deixe Deus falar. Tá certo? Aí você vai começar a ter intimidade. E a gente só tem intimidade com quem a gente conhece. E Deus, eu conheço. Ele nos dá sim essa intimidade. Às vezes, não sei se você já passou por essa situação, que alguém tira uma pessoa que você acabou de conhecer, aí tira uma brincadeira de mau gosto com você. Você para, epa, eu não lhe dei essa intimidade para você estar falando desse jeito comigo, não. Mas Deus, Ele te dá essa intimidade. Fale com Ele. Converse sinceramente. Abra o seu coração para Ele. Tá certo? Por toda a história da humanidade, Deus tem se revelado através da criação da natureza e da vida. Romanos capítulo 1, versículo 18 ao 20. Dos profetas, Hebreus capítulo 1, versículo 1. Da Bíblia Sagrada, a revelação de Deus escrita. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16. De Jesus Cristo, a revelação viva de Deus. João capítulo 1, versículo 14. E Mateus capítulo 1, versículo 23. E do Espírito Santo, que nos mostra Deus, João 15, 26. Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A Bíblia diz que há um só Deus e que além dele não existe outro. Primeira carta de Timóteo, capítulo 2, versículo 5. No entanto, ele mesmo diz para o Pai, é Deus. No entanto, ela mesma diz que o Pai é Deus. 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 6. E Jesus é Deus. Romanos capítulo 9, versículo 5. E o Espírito Santo é Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, 3 e 4 são os versículos. Aqui na qual eu estou lendo, e tem algumas partezinhas que eu vou até botar aqui um pouquinho, ver se dá para vocês verem. Tem algumas questõezinhas que é para responder. Então essas questões foi que eu já respondi. E cada uma delas aqui existe essas passagens. Então a gente está respondendo, tá certo? Será que existe contradição na Bíblia? Não, não existe contradição. Quem tem a Bíblia, e eu tenho a minha Bíblia, que ela é Almeida, João de Almeida, e ela é uma Bíblia que ela é, como é que eu posso dizer para vocês? Ela tem umas passagens a qual ela aparecem umas letrinhas. E quando você vê lá embaixo, aí vem essa dizendo o capítulo e o versículo, e ela bota a referência. Às vezes num livro à frente ou às vezes num livro atrás. E muitas passagens elas têm tanto no Antigo Testamento como no Novo. Isso quer dizer o que, irmão? Que a Bíblia ela se complementa. Por que ela se complementa? Porque, como já foi dito, a Bíblia ela foi feita em épocas diferentes por pessoas diferentes. Então, como é que as pessoas vão saber o que tu escreveu? Saber o que tu disse sem ter te conhecido ou ter lido o que tu falou? Aí vem a inspiração de Deus. É onde Deus entra com a sua inspiração. E por isso que a Bíblia é assim.
Existem textos que ela se complementam e que ela passa de um jeito, aliás, passa de um jeito não, que ela é expressa de uma forma que aparece da mesma expressão em um outro livro. Ou seja, é um complemento, mas que é igual. Tá certo? Deus abençoe a todos. Vamos dar continuidade. Trata-se doutrina da Trindade, que mostra o nosso Deus como o único Deus composto de 3 pessoas distintas, que são Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Deus Espírito Santo. Não são 3 deuses independentes, são 3 pessoas que trabalham unidas e num único propósito, de maneira que no pleno sentido da palavra são um só, ou seja, como fossem 3, mas que pelo um propósito só são um, mas que cada um tem o seu pensamento, tem o seu trabalho distinto. No Antigo Testamento, Gênesis capítulo 1, versículo 26, 3, 22 e Isaías 6, 8. No Novo Testamento, Mateus 6, 16, 17 e 28, 19. E 2 Coríntios 13, 13. Qualidade de Deus. Deus tem muitas qualidades, através das quais ele se identifica com os homens e ao mesmo tempo torna-se diferente de todos os seres espirituais. Descobrimos essas qualidades de Deus pelo seu nome. Por exemplo, a palavra Deus refere-se ao seu poder criativo e total. Senhor ou Jeová mostra Deus à disposição de seus filhos para ajudá-los e salvá-los, enquanto o vocábulo Pai mostra que todas as coisas e o ser humano foram criados por ele e estão debaixo da sua proteção. Atributos naturais de Deus. Você também conhece Deus estudando o que ele é em si próprio e em relação ao universo e aos seres por eles criados. Existem qualidades ou atributos divinos que só ele possui. São exclusivos dele. Onipotência. Todo poder pode fazer qualquer coisa que queira, porém só realiza o que é digno de si. Pai, Jó, capítulo 42, versículo 2. Jesus, Mateus 28, 18. Espírito Santo, Lucas 1, 35 e Romanos 15, 19. Onisciência, é perfeito em ciência e sabedoria, sabe todas as coisas. Pai, Hebreu, capítulo 4, versículo 13. Filho, João 21, 17. E Espírito Santo, 1 Coríntios 2, 10. Onipresença, está em todo lugar, está em todos os lugares ao mesmo tempo. Pai, Jeremias 23, 24. Filho, Mateus 18, 20. E Espírito Santo, Salmo 139, 7. Soberania, governa como rei e é Senhor em todas as coisas, depende dele e a ele servem. Primeiro livro de Crônicas 29, do 11 ao 12. E primeira carta de Timóteo 6,15. Eternidade. Nunca houve um tempo em que Deus não existisse. Ele teve princípio e jamais terá fim. Salmo 90, versículo 2. Carta de Romanos, capítulo 16, versículo 6. E Apocalipse 22, 13. Imutabilidade, ou seja, ele não se transforma, não muda, nem se desgasta com o tempo. Números 23, 19 e Hebreus capítulo 6, versículo 17. Atributos morais de Deus, ou seja, aí já vai para a ética. São atributos relacionados ao caráter de Deus e como seus filhos precisamos tê-lo para parecermos com o nosso Pai. Santidade significa sua absoluta pureza moral, indica que ele não peca e por isso não pode tolerar o pecado. Salmo 99, versículo 9. E a primeira carta a Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16. Justiça. Tudo o que Deus faz é correto e jamais age com desonestidade. Salmo 116, versículo 5. Bondade. Deus é bom em si mesmo e também é bom para com suas criaturas. Marcos, Evangelho de São Marcos, capítulo 10, versículo 18. Longanimidade. Deus é paciente, ou seja, é tolerante. Tolera os pecadores, adiando o julgamento. Atos 17, versículo 30 e 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 16. Misericórdia. Tem compaixão para com os que estão em estado de misericórdia espiritual. Lamentações de Jeremias 3, versículo 22 ao 24. Amor é infinito, perfeito e eterno. Ele ama o homem mesmo estando em pecado. 1 João, capítulo 4. Agora, irmão, ele ama o homem estando em pecado.
Isso não quer dizer que você tenha que permanecer no pecado. Nessa parte aqui eu já tenho que dar uma parada e dar uma explicada. Ele não quer que você permaneça em pecado. Quando João, que clamava no deserto, e assim a Bíblia relata sobre ele, aquele que clama no deserto, João, ele estava pregando o arrependimento. E é isso que nós temos feito. Que você conheça que você é um pecador, que Deus ama o pecador, mas ele não ama o pecado. Ou seja, você tem que se arrepender, crer que Deus ele vai te salvar e fazer com que ele te salve. Como é que você faz com que ele te salve? Abandone o pecado. Ele ama o pecador, mas ele não ama o pecado. No livro de Isaías 59, ele diz que existe uma coisa que faz barreira entre a gente e Deus e que nos separa de entre... É nós que colocamos. É como se nós pegássemos e colocássemos cada tijolinho e fosse fazendo uma barreira. E essa barreira nos separa de um lugar. Quem aqui talvez vá se lembrar de um exemplo bem legal é a Alemanha. Quem lembra do Muro de Berlim? O Muro de Berlim pegou... A Alemanha ela se dividiu em dois. Existiam lá dois grupos. Isso é uma parte mais de história, mas isso não vem ao caso agora. E foi dividida a Alemanha. Então ficou a Alemanha ocidental e oriental. Existe um lado comunista e um lado capitalista. E foi feito um muro. Ninguém podia passar. Ninguém do lado ocidental podia pular para o lado oriental. E nem do lado oriental podia pular para o lado ocidental. Ou seja, é um exemplo clássico de que a gente faz esse mesmo muro aí também. Quando a gente coloca com tijolinho, e a gente faz o quê? É o pecado. Cada pecado que a gente comete, e a gente continua sem pedir perdão, sem se arrepender desses pecados, é um tijolinho que a gente vai colocando. E chega um momento que esses tijolinhos aí, eles vão cobrir, e Deus ele não vai mais ter como te ver. Por quê? Porque tu mesmo fez esse empecilho. Foi tu que colocou essa barreira. Mas a partir do momento que tu tomar coragem, pegar uma marreta e derrubar esse muro aí, Deus vai começar a te ouvir. Ele não quer, ele ama o pecador, mas ele não ama o pecado. E ele não quer que esse muro esteja levantado entre você e ele. Se arrependa, converse com ele e peça misericórdia pela sua vida. E busque ele enquanto há tempo. Tá certo? É infinito e perfeito e eterno. E ele, aliás, amor. É infinito, perfeito e eterno. Ele ama o homem mesmo estando em pecado. 1 João, capítulo 4, versículo 10. Fidelidade. Ele é fiel. Todas as suas palavras se cumprirão. Salmo 36, versículo 5. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como alva, a sua vinda é certa. E ele descerá sobre nós como chuva seródia que rega a terra. Oséias, capítulo 6, versículo de número 3. Essas aulas eu confesso aos irmãos que tem sido um pouquinho curta, mas é o que a gente está conseguindo fazer agora nesse momento. A gente não vai deixar de estar passando essas aulas, conhecimento, e eu acredito que você já tem visto que a gente tem passado pastor, áudios, palavras, e a gente vai continuar desse jeito. Não perca o foco, não deixe de ficar armado. Armado, irmão? Como assim armado? Armado, irmão. Pegue a sua Bíblia, coloque ela do lado melhor da sua cabeceira da cama, leia ela, bote ela lá no canto, depois abra, manuseie, converse com Deus. Como foi falado, e o pastor lembrou esses dias, eu tinha falado, né, que eu tinha me lembrado do que ele tinha dito, e abra a boca de Deus para conversar com ele. Como é que a gente, no começo a gente estava conversando sobre como é que a gente fala com Deus. Irmão, quando você abre a Bíblia, Deus aqui ele está com a boca aberta, ó. Ele está com a boca aberta conversando com você. Toda a Bíblia ela foi inspirada por quem? Por Deus. Se Deus inspirou a Bíblia, ou seja, a partir do momento que você começa a ter uma intimidade com ela e com Deus, você começa a conversar com Ele. Não só em oração, mas também em leitura, em conhecimento. Então você passe mais tempo lendo ela, agora você tem tempo, agora não fique só, sabe, pensando coisa ruim. Comece a jogar esses pensamentos ruins de lado, de doença, de momento ruim, de desemprego. Irmão, eu estou desempregado. Tem muita gente que está desempregado. Tem muita gente que é autônomo e não está ganhando nada. E se nós formos parar no tempo e só choramingar, nós vamos perder o nosso tempo com coisas bestas. Ah, irmão, mas eu não tenho dinheiro. Eu também não tenho, irmão. Mas a gente tem que correr atrás. Que fique de lição para vocês.
Deus, ele é amor, mas ele também é justiça. E a Bíblia fala que o ouvido dele não está tampado e a mão dele não está encolhida. Então, se você clamar a ele, se você conversar com ele, ele vai escutar, vai saber do que você está necessitando e vai mandar alguém te abençoar. Se for porta de emprego, ele abre, porque ele é Deus. Se for saúde, ele vai mandar o médico dos médicos. Quem é o médico dos médicos? Deus. Ele vai mandar ele mesmo para te curar. Mas para isso você tem que acreditar. Não creia no que está sendo somente pregado aí. Creia em Deus. Creia em Deus. Nosso pastor ele tem sido um atalaia. Um atalaia. E o que é atalaia, irmão? Atalaia é o vigia. É aquele que avisa na hora que está vindo o tempo ruim. Nosso pastor ele tem sido isso. Desses 3 anos que ele tem passado aqui, ele tem nos avisado para a gente se arrepender. Ele tem falado para a gente abandonar a prática pecaminosa. E agora, irmão, é nesse momento que chegou o momento da gente dizer assim: é agora que eu tenho que realmente mostrar a minha fé. Eu estava me lembrando ontem de uma pregação do pastor, que no começo do ano, numa das suas pregações, ele falou sobre a nossa questão das nossas prioridades. No começo do ano a gente tem aquela virada de ano e papapá, queima fogos, estoura um champanhe, muita gente estoura um champanhe e tal, faz aquela ceia e depois bota como prioridade: nesse ano eu vou comprar o meu carro, esse ano eu vou comprar a minha casa, esse ano eu vou comprar uma moto, esse ano eu vou comprar isso, esse ano eu vou fazer uma viagem. Mas aí você não botou Deus como sua prioridade. Então aqueles que botaram Deus como prioridade, agora esse é o momento de mostrar a prioridade. Quem é a sua prioridade? Quem é que é a prioridade da sua vida? Mostre para Deus e mostre para as pessoas que você agora é um ser modificado, é um ser diferente, é uma criatura lavada e remida no sangue do Cordeiro e que não é qualquer coisa que vai lhe abalar, não. Não quer dizer que você não vai se cuidar. Se cuide, irmão. Essa doença aí não é brincadeira. Tem pessoas que têm morrido aí do nosso lado e a gente tem visto que realmente ela é isso aí. Mas nós não podemos ficar, irmão, parado na inércia. Vamos fazer alguma coisa. Deus nos deu esse tempo para a gente poder fazer o quê? Para a gente aprender mais sobre Ele. Leia. Deixe de pegar. Não pegue o celular só para ver rede social, não, irmão. Hoje nós temos uma ferramenta maravilhosa chamada internet. Nós temos que a gente pode hoje, através de um clique, ter o mundo na nossa mão. Pois tenha não o mundo, tenha tudo que é ensinamento de Deus. Escolha, veja. Saiba, existe aí o nosso canal no YouTube da Igreja Assembleia de Deus Canaã. Tem várias pregações no Facebook também, seguidores da Assembleia de Deus Canaã São Cristóvão. Vá lá ver as pregações. Tem muita gente reclamando, dizendo que está sentindo falta da igreja. Lá tem várias pregações do nosso pastor. Vá lá, lê, assista. São 2 horas de pregação, é um culto completo. Vá lá, assista também. E no demais, irmão, é isso mesmo. Nós temos que vigiar, nós temos que orar. E se veio para nos testar, que nós mostramos como a gente está fortificado e a gente está firmado na rocha, tá certo? Domingo às 14 horas, das 14 às 17 horas, tá tendo um momento de oração na igreja, não esqueçam. Se você quiser, dê uma passada lá. Se você puder, dê uma passada para fazer uma oração, conversar com os irmãos, se precavendo, álcool gel, se precavendo com a máscara, mas apareça. A igreja ela pode não estar com as portas escancaradas, mas ela não está com os trabalhos cessos. Tá certo, irmão? Deus abençoe a vida de cada um de vocês e que você possa ser abençoado nesse dia de hoje, tá bom? Deus abençoe, uma ótima tarde, uma ótima noite, que Deus abençoe cada um, protegendo e guardando e livrando do mal. Que Deus abençoe. Amém.